Abra em Hebreus, capítulo 9, do verso 1 até o verso 14. Hebreus, capítulo 9, do verso 1 até o verso 14. O tema do sermão nesta noite é o poder do sangue de Jesus. Neste culto de ceia, vamos ver algumas coisas nesse texto relacionado ao sangue de Cristo, que foi superior aos sacrifícios da velha aliança. Quem achou diz amém? Vamos ler. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, e o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. E sobre ela os querubins de glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora particularmente. Ora, depois de tudo assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo, pelos seus pecados e também pelos pecados do povo por ignorância, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma comparação para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da mudança, em outras traduções, da reforma. E o verso 11 até o 14. Quando, porém, em outras versões aí está mas, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Podeis assentar? Queridos irmãos, a nossa tentativa hoje é mostrar a superioridade do sangue de Cristo em relação aos ritos sacrificiais da velha aliança. E para isto, com a ajuda de Deus, nós vamos dividir esse sermão em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver aí a disposição dos utensílios do tabernáculo. A segunda parte, que está do verso 6 ao 10, nós vamos ver a dinâmica dos serviços sacerdotais. E por fim, na terceira parte, nós vamos ver aí pelo menos 6 pontos da superioridade do sangue de Cristo, do versículo 11 até o versículo 14. Então, como já foi dito, vamos falar hoje sobre o poder do sangue de Jesus.
esse sangue poderoso que foi derramado por mim e por você. Antes então, irmãos, de fato, de entrarmos no texto, vamos de forma rápida e panorâmica dar uma passada no contexto histórico e o propósito para o qual foi escrito esta carta aos Hebreus. O que estava acontecendo? Bom, nesses tempos, o qual foi escrito a carta, os cristãos judeus estavam passando perseguições ferrenhas. Havia uma pressão muito grande sobre esses crentes judeus. Por parte de quem? Por parte dos judeus judaizantes, os judeus ainda que viviam a velha aliança, e também pelo Império Romano, uma grande perseguição, uma grande pressão sobre eles. Entretanto, eles estavam se sentindo pressionados e ficaram tentados a olhar para trás. Eles ficaram tentados a olhar novamente, sendo judeus, conhecedores de toda a obra da aliança, os ritos da aliança, mas uma vez agora cristãos, crentes em Cristo, diante dessa pressão, eles ficaram tentados a voltar à velha prática desses rudimentos aqui, desses ritos de sacrifício para perdão de pecado. Ficaram tentados em olhar novamente para o sumo sacerdote, que os judeus judaizantes, quando falo judaizante é no sentido de prática, judeus é no sentido nomenclativo, mas judaizante no sentido de prática. Eles tinham esse sumo sacerdote como o único mediador entre Deus e os homens. Então eles estavam tentados a voltar a olhar novamente, estavam tentados a voltar às práticas da dieta judaica, das festas judaicas, enfim, e de tudo aquilo que nós lemos aqui em termos de sacrifício para perdão de pecados. Irmãos, isso seria perigoso para eles, seria muito perigoso para as suas almas. E o escritor aos Hebreus, ele mostrou esse perigo no capítulo 6, do verso 4 ao 6, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Veja a seriedade aqui de voltar para trás. Era uma apostação, era uma apostasia, era um pecado que eles iriam cometer, que eles não encontrariam mais arrependimento, porque eles iam expor Jesus de novo em sacrifício. E a expressão aqui, ignomínia, significa, meus irmãos, colocar Jesus em desonra, colocar Cristo em humilhação, ou em vergonha, envergonhar Jesus novamente. E isso seria muito grave para as suas almas. Então eles estavam tentados. Então o escritor aos Hebreus, ele vem na tentativa desde o capítulo 1 até esse capítulo que nós lemos aqui, mostrar que Cristo, ele é superior a todos os ritos mosaicos, todos os ritos da lei. Por exemplo, começando pelo capítulo 1, do verso 5 ao 14, o escritor aos Hebreus, ele mostra a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Alguns judeus prestavam culto a anjos, alguns judeus veneravam anjos. Havia muito relato de visões de anjos, então os anjos tinham uma certa regalia com os judeus. Mas o escritor aos Hebreus vem mostrar a superioridade de Cristo. Do capítulo 3, do verso 1 ao 19, o escritor aqui, ele mostra Jesus superior ao maior profeta que Israel teve, Moisés. Moisés era quase que adorado, irmãos, era o grande profeta do povo, mas ele está mostrando aqui para esses judeus cristãos que Jesus é superior. É como se ele estivesse dizendo: não vale a pena, Cristo é muito maior, Cristo está muito mais além.
Em Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, o escritor mostra a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Aquela aliança que começou com Abraão, o qual recebeu uma promessa de ser uma grande nação, mas culminou então em termos de lei, de preceitos, de estatutos no ministério de Moisés. Então ele fixou então essas normas, 613 preceitos da lei, que culminou ali na aliança. Mas ele está dizendo que Cristo é superior a essa aliança, porque Cristo trouxe uma nova aliança, aliança que ele trouxe pelo seu corpo esmagado na cruz do Calvário, a nova aliança que ele trouxe no derramamento do seu sangue, uma aliança muito superior, uma aliança maior do que a velha aliança, que consistia em rudimentos de sacrifícios que eram impossível mudar o homem de verdade. Mas na nova aliança, o Cordeiro de Deus foi ao Calvário para mudar o homem totalmente, fazer dele uma nova criatura. Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 28, ele mostra a superioridade de Cristo em relação à ordem sacerdotal levítica. Aqueles sacerdotes, tanto como o sumo sacerdote, que tinham as suas roupas consagradas, que eram separados para o ofício do ministério, homens que não poderiam tomar bebida forte, deveriam ser totalmente consagrados a Deus, visto como homens mediadores de Deus e os homens. Ele está mostrando nesse capítulo 7, do 1 ao 28, que Cristo é superior a isto. Ele é o grande sumo sacerdote, que não precisou de roupas santas, consagradas, não precisou ser separado, ser ungido, como eles eram, purificado na água, purificado no sangue, mas muito pelo contrário, o nosso Cristo, sumo sacerdote, meus irmãos, pelo seu sangue ele purificou, redimiu a nossa vida. Então ele é muito mais, ele é superior. E por fim, ele é superior ao sumo sacerdote, visto como o único intercessor pelo povo. O povo assim vinha, então ele é superior. Outra verdade, no contexto desta carta maravilhosa, é que tudo que se realizava no tabernáculo antigo, que a gente vai ver já já, o tabernáculo era aquela grande tenda, vamos falar como falamos cedo, aquela grande igreja, podemos dizer assim. Imagina essa igreja dividida em 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar, ou santos dos santos, aonde se prestava cultos ali, aonde se sacrificava animais. Então tudo isso era uma figura, meus irmãos, era uma sombra das coisas celestiais, do verdadeiro tabernáculo que vamos ver daqui a pouco, o grande tabernáculo celestial de Deus, aonde Deus em seu grande plano fez do Calvário o santíssimo lugar, aonde Cristo, sumo sacerdote verdadeiro, mais superior, entrou uma vez só para fazer expiação das nossas culpas e para sempre pagar a nossa dívida com Deus. Louvado seja Deus. Bom, entrando no texto agora, meus irmãos, o escritor começa dizendo: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Percebam aqui que fala de primeira aliança, que já falamos um pouquinho sobre isto. A velha aliança antiga, começando em Abraão e passando por Moisés, agora com mais assim, estendeu-se mais com preceitos, estatutos e leis, e também rituais. E fala aqui de um santuário terrestre. Esse santuário terrestre é a grande tenda, era um grande tabernáculo, com muitos detalhes ali. Cada detalhe desse tabernáculo apontava para Cristo. Ele tinha 20 colunas de um lado, 20 de um outro, 10 colunas na frente e 10 colunas atrás, e era fechado com linho fino de tecido torcido, bem juntos,
e representava, uma representação da pureza, da santidade de Jesus Cristo. Era esse tabernáculo então que ali acontecia tudo que vamos ver aqui. Versículo 2 diz: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santos dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Veja só como é que funcionava a disposição dos ritos, dos sacrifícios. Como eu falei, havia um átrio, uma espécie de pátio na frente desse tabernáculo. Na porta do tabernáculo, no átrio, havia uma pia, uma espécie de uma coisa redonda, feito de bronze. Ali tinha água. Os sacerdotes, antes de entrar dentro da tenda, tinham que se lavar ali. Depois no templo de Salomão, quando ele resolveu guardar essa tenda e fazer um grande templo, ele fez um mar, ele fez uma piscinona, meus irmãos, com 3.000 litros. Então era exigido que os sacerdotes não só lavassem as mãos mais, eles tinham que se banhar, tomar um banho de purificação para entrar, para ministrar culto a Deus. E do lado havia uma caixa também chamada o altar do sacrifício, aonde ali se degolava os animais, aonde partiam os animais e queimavam as suas carnes e derramavam o seu sangue ali. Por exemplo, para perdão de pecados, vinha uma família, por exemplo, da tribo de Zebulon, via, por exemplo, uma família da tribo de Nafétali, e eles vinham com a família toda, puxando um cordeirinho, um cabrito ou um boi, ou uma família mais pobre trazia uma rolinha. Então, chegando ali, os sacerdotes já estavam ali. Então ele impunha as mãos da cabeça dos pecadores ali, na cabeça do cabrito. Ele transferia de forma simbólica todo o pecado cometido deles para esse animal. E então eles vinham com uma faca e degolava aquele animal, e o sangue dele era espargido nesse altar, e ele era despedaçado, e ali ele era queimado. Agora pense, era 600.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Então aí os estudiosos calculam entre 2 a 3 milhões de pessoas. E o texto diz que, como nós lemos aqui, todo dia tinha isto, meus irmãos. Pense, todo dia eles trabalhavam o dia todo, não cessava de sacrifícios, era litros e mais litros, centenas de litros de sangue. Não é à toa que a religião judaica e também nós, os cristãos, é chamado aí de as religiões do sangue, por causa desse fato histórico aqui. Era muito sangue derramado ali. Bom, então a família ia embora, de forma temporal, com seus pecados perdoados, não de vez, não uma vez por todas, porque esse sangue que era derramado ali, em relação à consciência, não poderia purificá-la, não poderia tirar a culpa do pecador. Isso a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente. E então, entrando para dentro do santo lugar, agora onde prestava-se o culto nesse tabernáculo, havia mais outros utensílios ali. Havia uma caixa que é chamada de incensário. Ali colocavam ali especiarias aromáticas e se queimavam e subiam aqueles cheiros agradáveis que simbolizavam as orações. Isso está também em Apocalipse. E também havia ali a mesa da proposição, aonde tinha os pães sagrados, aonde os sacerdotes se alimentavam durante o culto, na ministração do culto. E havia também a luz desse lugar, que era um candelabro com 7 hastes, que nunca deveria ser apagado. Bom, há muitos estudiosos, como por exemplo Augustus, ele concorda que essa luz no santo lugar representava Cristo Jesus, porque em João capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo,
Quem me segue nunca andará em trevas. Jesus é a luz que nunca apaga, por isso que esse candelabro nunca apagava, assim como Cristo, que é a luz. Um dia, entre parênteses, só para a gente glorificar a Deus, um dia nós vamos estar na presença dele, irmãos, e o texto lá em Apocalipse diz que não vai ter sol, não vai ter lua, porque a glória de Cristo resplandecerá, todo novo estado eterno aonde vamos passar com ele, a luz desse Cristo que é a luz das trevas, no meio das trevas, o qual tirou você das trevas e te colocou na luz. Bom, então agora vai para o Santíssimo Lugar, aonde a coisa ali era mais intensa, mais preocupante, mas o sumo sacerdote era separado para isto. Ele entrava lá, agora não os sacerdotes, o sumo sacerdote. Ele entrava uma vez no ano nesse Santíssimo Lugar, lembram? Átrio lá na rua, santo lugar aqui e Santíssimo Lugar aqui. Havia uma tenda, havia uma cortina, melhor dizendo, que separava os dois recintos. Então entrava o sumo sacerdote lá para fazer expiação tanto dos seus pecados e de sua família, como também pelos os pecados de ignorância de todo o povo de Israel. Ele entrava com uma corda cheio de sinos, enquanto ele ministrava, ele entrava com sangue, enquanto ele derramava o sangue em cima da arca, o qual tinha uma tampa chamada tampa da propiciação, ele fazia esse barulho. Então a corda estava ali na mão dos sacerdotes lá fora, então eles entendiam que ele estava vivo. Se ficasse em silêncio, meus irmãos, é porque Deus não aceitou o sacrifício. E sabe o que acontecia? Deus matava o sumo sacerdote, porque Deus vinha com a sua santidade, Deus vinha com a sua nuvem para fazer expiação, olhar para aquele sacrifício, para ver se estava tudo correto, da maneira que ele ordenou que Moisés assim fizesse. Se tivesse um errinho sequer, Deus fulminava o sumo sacerdote, aí ficava em silêncio. Então eles pensavam, ó, não deu. Mas enquanto ouvia barulho nas romãs, no sino, Deus estava aceitando o sacrifício. Então derramava o sangue nessa tampa da arca, a arca da aliança que estava lá dentro. E dentro da arca, as tábuas da lei, o bordão de Arão, e também um pote de maná ali dentro. Essa tampa chamada propiciatório, como nós lemos aqui, propiciação significa pagamento de uma dívida, pagamento de uma conta muito alta, de quem foi muito ofendido. No caso, quem foi ofendido? Deus, por causa dos pecados dele. Então Deus fazia expiação ali, a propiciação é isto. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que Cristo é a nossa propiciação. Cristo foi na cruz, meus irmãos, aquele que apaziguou a ira de Deus contra nós. Ele foi a tampa do propiciatório ali, na cruz do Calvário, o qual impediu em seu sacrifício perfeito Deus de nos fulminar, porque Deus estava irado conosco, e para que esta ira fosse apaziguada, teria que morrer aquilo que ele tinha de melhor, de grande, de supremo, que foi o seu Filho. Por isso não recebemos mais a ira, porque Jesus aplacou a ira de Deus. Os cristãos são sim corrigidos quando pecam, Deus trata com eles sim, porque está escrito que Deus castiga e repreende todo aquele que Ele ama, porque às vezes a gente dá aquela inclinadinha, né, para aquilo que não pode, Deus vem e nos traz de volta. Sim, mas a ira de Deus, a ira condenadora de Deus, nunca mais o crente experimentará. Isso é motivo para darmos glória, isso é motivo de nos alegrar. Então aqui está à disposição, meus irmãos, de todo esse serviço sacerdotal e também do sumo sacerdote. Bom, verso 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, no segundo, o sumo sacerdote. Ele sozinho, uma vez
por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Veja agora que o versículo 8, como o Espírito Santo estava entrelado em tudo isto. Verso 8, querendo o Espírito, com isso, dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. O que quer dizer isto? O Espírito Santo estava dando a entender que enquanto esse tabernáculo humano, terrestre, permanecia, era impossível o homem chegar-se a Deus. Por isso havia todo esse sistema aí, de rituais, de culto, de separação de um lugar para o outro. Por isso havia tudo isso, porque era impossível. Enquanto esse tabernáculo estava erguido, era impossível o homem ter acesso à presença de Deus. Irmãos, o sacrifício de de Cristo foi tão maravilhoso, que quando ele disse lá na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que a terra tremeu, houve um terremoto, balançou tudo. Lá no templo, lá no santíssimo lugar, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo, partiu no meio, como que Deus estivesse dizendo: agora eu estou apaziguado, e estando apaziguado eu abro o caminho para que o homem chegue a mim, porque eu me agradei do sacrifício do meu filho, o sangue do meu filho me satisfez. O homem agora, por Cristo, e ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Passamos por Cristo e somos abraçados por Deus, aleluia, somos amados por Deus para sempre. Vou repetir: amados por Deus para sempre. Louvado seja Deus. Verso 9: e isto é uma parábola para a época presente, é uma comparação. Segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, em bebidas, em diversas abluções. Abluções é purificagem de água, é aquela coisa de se lavar na água, impostas até o tempo oportuno da reforma ou da mudança. Perceberam aqui a palavra consciência? É ineficaz mudar a consciência. Vejamos, o Edson está lá, é um judeu, eu levei minha família, matei o cordeiro, o sacerdote fez todo aquele simbolismo, e eu vou embora com a minha família. Temporariamente eu estou perdoado, mas ainda a minha consciência está me condenando. A minha consciência está lá dizendo, depois de um tempo, você mentiu. Mesmo que eu disfarce aqui, mesmo que eu coloque uma máscara para dizer que está tudo bem, não tem como fugir desse dispositivo que Deus colocou no homem chamado consciência. Ela vai dizer: você roubou, você adulterou, você fraudou, você mentiu, e vai estar ali. No tocante à consciência, esses sangues de animais era ineficaz. Deus errou? Não. Então, Deus errou nessa questão, ele não conseguiu fazer alguma coisa perfeita ali? Não. Tudo que Deus fez na velha aliança, na antiga aliança, para essa questão de purificação de pecado, era algo bom, mas incompleto, porque Deus, ele planejou algo muito maior no seu tabernáculo celeste, o qual vamos ver daqui a pouco. No seu grande tabernáculo, não é que era imperfeito, mas era incompleto. Para aqueles tempos estava bom isto, mas não perfeito. Perfeito aconteceu na morte de Cristo, no sacrifício perfeito, o qual satisfez Deus uma vez por todas. Então, está nos dizendo aqui o texto que
no tocante à consciência, não poderia haver mudança. Só tem uma coisa que muda a consciência: o sangue de Jesus Cristo. O que mudou a sua consciência foi o sangue de Cristo. Antes nós pecávamos e saímos assim: eu sou bom mesmo. O rapaz, ele aprontava e a consciência dizia: você fez isso, você é rebelde, não faz isso com teu pai, não faz isso com a tua mãe. Nossa, marido, para que você faz isso com a tua esposa? Porque você foi para aquele lugar, para aquele prostíbulo? Porque você foi para essas festas? Então, e a gente como que cauterizava a consciência e saía todo cheio. Curti muito, dancei muito, peguei muita coisa, nossa, fiz tudo que eu queria, eu estou realizado, mas a consciência estava lá. Nós éramos assim. Mas uma vez que o sangue de Cristo veio, derramou na cruz, todos os filhos de Deus agora têm a consciência lavada por esse sangue. Continuamos pecando, mas não é mais igual antes. Nós pecamos, então o que acontece? A gente fica com ódio daquilo, a gente não quer viver no pecado, na prática do pecado, porque Deus imputou em nosso coração a sua lei. Ele disse que não mais escreveria a sua lei em tábuas, como na antiga aliança. Ele não mais escreveria a sua lei em pergaminhos, mas agora ele colocaria a lei dentro do homem. E uma vez que a lei foi imposta dentro do homem, o homem não consegue mais pecar e ficar em paz. Ele fica perturbado, o cristão, o crente fica perturbado. Nossa, aí o que acontece? O que me resta é vir para o culto, ou lá na cama do seu quarto, no chão do seu quarto, dobrar o joelho e confessar todos os seus pecados. E Pedro disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabei que há um advogado que intercede por vós, Jesus Cristo justo. Aleluia, irmãos. Nós temos um advogado agora. Pecamos sim, mas ele está lá intercedendo por nós. Nós pecamos por acidente, é sempre ensinado isto. Não pecamos porque queremos, gostamos, mas se pecamos, a gente não consegue mais, porque agora o Espírito Santo está em nós. Como se não bastasse a consciência, tem uma voz muito mais forte, muito mais poderosa dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E o texto prossegue, versículo agora 11. Mas veio Cristo, aqui começa a superioridade do sangue de Jesus. Aqui começa o poder do sangue de Cristo. E a gente vai ver pelo menos 6 pontos da superioridade de Cristo em relação aos ritos antigos. Primeiro, porque esse sangue é superior, o sangue do Filho de Deus é superior. Bom, por causa da pessoa que ofereceu o sacrifício. Veja, porém, mas veio Cristo. Está aqui o primeiro motivo da superioridade desse sangue. A pessoa o qual ofereceu o sacrifício, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o primeiro motivo. Segundo, porque ele é superior, por causa da sua preciosidade. A preciosidade desse sangue em sacrifício. Versículo 12, diz assim: não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos. Aqui eu vou começar a falar do tabernáculo celestial. Ele entrou nos santos dos santos, mas ele não foi para o Calvário. O Calvário não era uma espécie de uma montanha com a cabeça de um formato de uma cabeça de caveira. Não, sim, para os homens. Para quem viu Jesus na cruz, era Jesus mais 2 ladrões, e os romanos que estavam ali, os judeus, era isso que eles viam. Nada mais, mas no plano de salvação, Deus enxergava o seu grande tabernáculo celestial, o qual o Calvário, para Deus, tornou-se o santíssimo lugar, o qual o sumo sacerdote,
tanto como aquele que entrou nesse lugar para fazer expiação dos nossos pecados, foi também o próprio sacrifício. Por isso Jesus é superior, meus irmãos. O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, mas ele entrava com toda a sua culpa, seus pecados, com sangue de animais, e não poderiam no tocante à consciência mudar nada. Mas o Filho de Deus é superior, ele é sumo sacerdote e também o sacrifício de Deus para a remissão dos nossos pecados, para a redenção da nossa alma. Essa preciosidade que Pedro definiu lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, ele disse: não foi com ouro ou com prata ou qualquer outra coisa que fostes comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é precioso, irmãos. O sangue de Cristo ainda tem efeito e pode te purificar nesta noite de todos os seus pecados. Aleluia. E nós recebemos o poder desse sangue. É por isso que ele nos comprou. Terceiro, por que ele é superior? Por causa do poder deste sangue. Melhor, por causa da permanência deste sacrifício. Verso 12, parte B, diz assim: não por meio de sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas. Não tem outro sacrifício. Ninguém precisa pagar o preço mais para ser salvo. Algumas pessoas estão invertendo a categoria. Algumas pessoas estão dizendo: eu preciso pagar o preço para ser salvo. Eu preciso jejuar, eu preciso ler, eu preciso ir para o monte, eu tenho que enfrentar o frio, a chuva, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que andar de joelhos e fazer calo nos meus joelhos, eu tenho que ficar olhando para o sol, pôr uma cruz nas costas e andando, cidades e mais cidades, para que eu alcance a graça de Deus. Estão perdendo tempo. O sacrifício foi uma vez por todas. Uma vez por todas. Até tem um hino de uma certa cantora gospel que diz: eu estou pagando o preço para encontrar o meu Jesus. Não precisa pagar o preço. Oração, consagração, jejum, leitura bíblica, consagração, vigilância, tudo isso é uma resposta ao entendimento que temos agora, pelo qual fomos salvos. Eu não faço isso para que Deus olhe para mim: ai, está jejuando, olha só, nossa, olha como é que está pagando o preço. Não, a gente entendeu que foi uma vez por todas, justificado uma vez por todas. Como eu falei de manhã, você não vai trabalhar e liga para o seu chefe: ô chefe, 7 da manhã, eu não vou trabalhar, eu estou doente. Opa, beleza, querido, pode ficar, se cuide. Aí, dá 8 horas da manhã, eu ligo de novo: ô chefe, estou ligando de novo aqui. E aí, o que aconteceu? Não, eu estou falando que eu não vou trabalhar hoje. Ah, tá, beleza, se cuide. Aí, quando dá 9 horas da manhã, eu ligo de novo: chefe, ele, fala rapaz, eu não vou trabalhar hoje, tá? Rapaz, você já me falou, essa é a terceira vez, não precisa ficar se justificando. Assim é a salvação, é uma vez só. E tem gente que vive no tormento entre o céu e o inferno. Ele acorda no céu e vai dormir no inferno, porque ele pecou e fala: nossa, perdi a salvação, pequei, não devia ter falado lá no serviço isso, eu não devia ter agido daquela maneira. Pronto, aí ele vai dormir desesperado, porque na cabeça dele tem que pagar preço, e se não pagar preço ele está frito, ele vai ser condenado. Aí ele vive uma vida de céu e inferno. Pobre alma, irmãos. A salvação foi uma vez por todas. Justificação é uma declaração eterna, permanente, que Deus bateu o martelo lá no tribunal dele, lá no santíssimo lugar, onde Cristo se ofereceu, e Deus, como juiz, julgou os nossos pecados,
derramou sobre Cristo a nossa ira para sempre, irmãos. Sabe aquele Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desampara? Sabe esse horror de sentir o desamparo de Deus? Era para ser em mim, era para ser em você, mas por causa de Cristo nunca mais sentiremos o desamparo de Cristo, de Deus, porque Cristo primeiramente passou isso por nós. E para sempre, uma vez por todas. Louvado seja Deus. Aleluia. Quarto, porque esse sangue é superior. Agora sim, por causa do poder desse sangue. Ainda no versículo 12, a parte final, diz assim: tendo obtido eterna redenção. Olha o poder desse sangue. A palavra redenção significa resgate, comprar. Agora nós temos um eterno resgate das garras de Satanás, das trevas, à maravilhosa luz de Cristo. Nós éramos cavalos do diabo, nós éramos escravos dos nossos desejos, nós éramos acorrentados pelos nossos pecados, mas Cristo obteve uma eterna redenção em seu sangue. Deus tirou-nos da garra de Satanás e firmou nossos pés numa rocha, o qual estamos firmes pela sua graça. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é superior por causa, meus irmãos, da pureza desse sangue. O verso 13, portanto, se o sangue de bodes, de touros, de cinza, de uma novilha, pode, sendo aspergidos, purificar os contaminados e os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. O sangue puro de Cristo. A palavra sem mácula significa sem nenhuma sujeira. Os animais que eram oferecidos para sacrifício na antiga aliança, eles também tinham uma regra para que fosse aceito dentro das ordenanças de Deus para o sacrifício de perdão de pecados. Os animaizinhos lá não poderiam ter quebradura, não poderiam ter mancha, não poderia ter defeito nenhum para ser aceito. Só que não via o sangue deles. O sangue se via naquela hora. O sangue era ineficaz. Se é ineficaz, ele é insuficiente. Se é insuficiente, é um sangue que não é puro. É um sangue que não é imaculado. Mas o sangue do Filho de Deus foi mostrado a nós pelas Escrituras Sagradas. Nós vemos agora aqui, é puro, é um sangue limpo, é um sangue inocente, que foi derramado para cobrir, para nos purificar, para nos redimir. E por fim, ele é superior por causa do resultado alcançado. O que o sangue de bodes, o que o sangue de cabritos, que o sangue de touros e de rolinhas não puderam fazer, o sangue de Cristo pôde fazer, e fez isso aqui, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. O que é obras mortas? Todas as nossas atitudes antes de sermos alcançados pela graça. Irmão Edson, mas alguém pode dizer, não, eu tenho ponto com Deus. Por que você tem ponto com Deus? Porque eu ajudei a atravessar o senhor a rua. Não, eu dou esmola sempre. Não, eu ajudo a África, eu ajudo na fome mundial. Que isso, eu sou um homem honesto, eu sou diferente de muita gente, eu sou justo. Eu pago as minhas contas, eu não defraudo ninguém, eu sou honesto. O que é meu, o que é do outro é do outro. Eu não defraudo. Então eu tenho ponto com Deus. Não tem. Nenhuma obra, irmãos, nenhuma obra feita pode satisfazer Deus e obter salvação.
É impossível o homem chegar a Deus se não passar primeiramente por Cristo. E Deus deu isso aos seus filhos. Fomos salvos pelo sangue de Cristo, o qual purificou a nossa consciência das obras mortas, e agora somos salvos para as boas obras. Não fazemos obras para ser salvos, mas uma vez alcançado pela graça, tudo que o crente faz agora em termos de obras agrada a Deus. Agora são obras vivas. Toda a nossa ajuda, a nossa piedade, toda a nossa compaixão, todas as nossas ofertas, toda a nossa bondade, a nossa humilhação, a nossa humildade demonstrada, nosso modo de vida, nosso andar, nosso deitar, tudo que fazemos agora é agradável a Deus, mas não fazemos isso para ser salvo, como disse, fomos salvos para as boas obras, por Cristo Jesus.